Uma jovem estava terminando sua graduação em medicina. Ela consegue entrar em um dos melhores hospitais da cidade para fazer seu estágio. A jovem médica era incrivelmente curiosa, o que se tornou a razão de sua morte. Naquela noite, a estagiária estava de plantão. Ela já tinha feito todas as coisas que tinha que fazer e estava entediadíssima. A única coisa que ela tinha que fazer pelo resto da noite era ficar de olho em um paciente que estava bem mal. Este velho fumava muito e sempre tentava encontrar uma maneira de satisfazer seus desejos por nicotina. A garota está cansada de ficar sentada e vai passear pelo prédio. A médica entra em um consultório no qual ela nunca tinha estado antes e ela encontra um aparelho médico estranho. A máquina parece um braço robótico para operações cirúrgicas, mas era significativamente maior. Parecia mais adequado para uma linha de montagem de uma fábrica de automóveis. A curiosidade da estagiária é despertada com força e ela começa a explorar a máquina. Havia um manual ali perto, mas a garota não perde tempo para lê-lo inteiro, só a seção sobre como ligar a máquina. Após a ativação, surgem as configurações do programa no visor. Naquele momento, o velho, mais uma vez, decide violar seu repouso. Não havia ninguém por perto para vê-lo escapar da enfermaria. Enquanto o dispositivo estranho está inicializando, a estagiária pula as instruções. Sua curiosidade é tão grande que ela está tremendo só de esperar. A garota dá start no dispositivo assim que ele emite um som que significava que ele estava pronto. O braço robótico ganha vida e enfia suas garras afiadas no corpo da garota. Ela grita de surpresa e desmaia. O contente senhor está acendendo um fósforo quando ouve um som inesperado, como alguém caindo de uma cadeira. Sua mão balança e uma explosão acontece. O prédio do hospital ficou abandonado por cerca de 5 anos, até que agentes da fundação chegaram lá em 2007. Eles pegaram o SCP-158 e o manual de instruções parcialmente carbonizado. As propriedades do objeto foram estudadas durante experimentos do Dr. Heinrich Drich e do Professor Ken Peyton-Scrow. As descobertas podem mudar o mundo inteiro. A SCP-158 pertence à classe Euclides e está localizada na área de Biopesquisa 12. O objeto se assemelha a um enorme braço robótico, como os utilizados em fábricas de carros. Sua mão tem 3 dedos, com garras longas e afiadas como bisturis. O mecanismo é equipado com um complexo console que tem uma tela e vários botões. A superfície do SCP-158 ficou queimada pela explosão no hospital, mas isso não afeta seu desempenho. Atualmente, o objeto fica fixado no teto de sua câmara de contenção, sala de operações 7, na área 12. Alguns dos fios da base da máquina são conectados a fontes de energia durante os experimentos, enquanto outros cabos vão para o console. Há também um sistema de descarte instalado na parte inferior deste console e nele há suporte para um recipiente. Tem cerca de 7,5 centímetros de largura e pouco menos de 18 centímetros de altura. Depois de conectado à rede elétrica, o SCP-158 requer 20 minutos para carregar seu programa e ficar totalmente funcional. Todas as propriedades do objeto foram identificadas durante experimentos que são conduzidos ativamente até hoje. Para usar a máquina é necessária uma autorização do chefe de pesquisa. Hoje em dia, o chefe deve ser o Ken Peyton-Scrow, mas essas informações são confidenciais. Todos os funcionários que trabalham com o objeto devem estudar o manual de instruções restaurado. A realização de experimentos só é permitida com a presença de 2 agentes armados na porta da sala de operações. Suas funções incluem cortar a energia do local em caso de emergência. Acontece que o SCP-158 não é nada mais do que o extrator de almas. Os primeiros experimentos com o objeto mostraram que ele pode ser usado com criaturas vivas. Desde que você siga as instruções, essas intervenções são consideradas inofensivas para a sua saúde. As garras do SCP-158 deixam marcas pequenas, semelhantes às de alguns procedimentos estéticos. Após ter contato com um ser vivo que possui autoconsciência, o dispositivo descarta certa quantidade de uma substância anômala dentro do recipiente de descarte. A substância varia de cor e uma série de outras propriedades dependendo do indivíduo, mas geralmente está em um estado físico médio, entre gás e líquido. Os recipientes de vidro são o melhor material para coletar e armazenar esta substância. Ela emite calor e luz constantemente e possui energias elétrica e cinética, fracas, mas parecem inesgotáveis. Imediatamente após liberar a substância, o sujeito perde a consciência. Seu corpo permanece em estado totalmente funcional, mas quaisquer manifestações de atividades nervosas maiores cessam. Só tem reações e reflexos básicos. Descobriu-se que a substância pode ser devolvida ao corpo, e não necessariamente para aquele do qual foi extraída. Após o processo inverso, o sujeito acorda e recupera sua autoconsciência. Mas, se uma substância de outro corpo é colocada neles, pode haver percepções e comportamentos estranhos. Como o objeto foi encontrado nas ruínas do hospital incendiado, ainda é um mistério para mim. Eles encontraram o manual junto com a máquina.
As únicas partes ainda legíveis são os princípios de manutenção e uso do dispositivo. O texto que explicava exatamente o que o dispositivo faz e como ele faz foi perdido com o incêndio. Os dados do desenvolvedor também foram perdidos. A pesquisa do objeto foi atribuída ao Dr. Heinrich Drich. O pesquisador foi obrigado a realizar experimentos às cegas a fim de explorar as funções do objeto. E assim ele fez. As instruções de uso existentes foram escritas com base em seus experimentos. As observações e descobertas do médico estão documentadas no Registro de Experimentos 158AA. Inicialmente, Drich descobriu que o dispositivo retira aquela substância do corpo das pessoas, que depois entram em estado vegetativo. A análise da substância não pôde ser realizada. O laboratório não conseguiu encontrar evidências nem de sua existência física. Havia apenas sua aparência e a energia emitida, cuja força difere em cada caso específico, assim como a cor da substância. Outros experimentos mostraram que essas propriedades dependem da idade, saúde e caráter dos sujeitos testados. Durante um dos experimentos, a assistente do cientista Lucy derramou a substância em seu laptop. Ela sumiu sem deixar rastros e o computador passou a ter problemas. O dispositivo ligava sozinho, mesmo sem fonte de energia. E a câmera, o microfone e o editor de texto abriam sozinhos. O cientista tentou várias vezes desligar o dispositivo. Após mais uma tentativa, uma frase apareceu na tela pedindo para ele parar. Ele pôs à prova o nível de empatia do notebook em um teste de Turing e ele passou. Foi assim que descobriram que a substância resultante contém a consciência do sujeito testado. Na verdade, é o que as pessoas chamam de alma. Esta descoberta desencadeou uma série de outros experimentos maiores e mais perigosos. Os cientistas então começaram a colocar almas em máquinas. Todas elas passaram a funcionar sem fontes de energia. Os dispositivos mecânicos funcionavam melhor, enquanto os eletrônicos ficavam constantemente falhando. A substância extraída pelo SCP-158 e colocada nos dispositivos tornou-se uma fonte infinita de energia. Usando almas de funcionários da classe D, a Fundação tentou fabricar algo semelhante à calculadora senciente, ou SCP-168, o fantasma de uma inteligência artificial em um pendrive, SCP-2306, e a velha máquina de xadrez, SCP-1875. Mas então alguém teve a ideia de extrair a alma de uma pessoa, infectá-las com um vírus mecânico e então colocar a alma de volta no corpo transmogrifado. Além disso, o professor Ken Paytos Crow começou a usar o extrator de alma no projeto Olympia. Não sei o que é mais interessante neste caso, o projeto em si ou a personalidade do pesquisador Crow. Durante um dos experimentos, ele se transformou em um cachorro. É possível que o cientista tenha deliberadamente transferido sua alma para o corpo do cão. O projeto Olympia tem como objetivo criar um humanoide artificial com características perfeitas. O experimento usa um grande número de objetos anômalos. As matérias-primas para o projeto incluem a Aloy Telekill, o arvoredo da lâmina de madeira com sua excelente durabilidade, bem como pastilhas SCP-500 e nanoagentes do SCP-704. Outros objetos da Fundação também são usados no trabalho com as matérias-primas. Sabe-se que, após muitíssimos testes, uma produção em massa do protótipo Olympia Zero com supercorpos foi implementada. Na verdade, a Fundação encontrou uma maneira de transformar os humanos em uma raça de super-humanos amortais. Mas não foi por isso que Crow entrou no projeto. Ele prometeu que a entidade teria o melhor corpo possível, com a ajuda do SCP-158. O professor descobriu que a máquina tem a capacidade de armazenar, aumentar e combinar até 10 almas diferentes. Ele começou a aprimorá-la e colocar substâncias modificadas no corpo dos sujeitos. Mas ao analisar sua personalidade em testes psicológicos, os resultados foram inconclusivos. O que ocorreu foi que Crow criou um super ser que existe em várias dimensões ao mesmo tempo. Estar em um corpo humano físico simplesmente limitava sua consciência e inteligência. Mesmo sem sua forma corporal em nosso mundo, ele continua sentindo e pensando em outras realidades. A entidade resultante agradece a Crow por sua criação. Foi para ela que o cientista tinha prometido dar a melhor forma física possível. Ainda não há informações sobre se foram feitas tentativas de colocar a superentidade num corpo de Olympia Zero. O professor Crow é conhecido por ter violado repetidamente as regras da Fundação, que determinou a eliminação imediata dele. Mas o cientista ainda está vivo e ativo em projetos secretos. Você gostaria de transferir sua alma para um supercorpo anômalo de Olympia Zero? Ou talvez para o corpo de outro ser? Talvez uma máquina ou um supercomputador? Escreva sobre isso nos comentários abaixo. Como sempre, este foi o Detetive Void. Até breve!